qual o conselho que você daria para todas as mulheres que estão nos ouvindo? As mulheres que sentem que são egoístas em cuidar de si e pensa apenas em cuidar do filho, do marido, da casa, do trabalho e acha que é egoísmo cuidar. Qual a mensagem, se cuidar? Qual a mensagem que você poderia dar para elas, que elas realmente analisassem para esse tema a partir de hoje de outra forma? É um prazer ter você aqui no nosso podcast Amigas e Inimigas, histórias que inspiram. Eu sou Simone Carotenuto, fundadora do grupo G3 Negócios. O título pode ser polêmico, mas reflete a vida real, histórias de mulheres reais e extraordinárias. Mulheres que erraram, acertaram, começaram e recomeçaram. Porque nós, mulheres, somos heroínas e carregamos uma história que inspira. E aqui também falamos dos bastidores das relações. Sem filtro, sem máscara, a vida como ela é de verdade. O nosso episódio de hoje, nós vamos falar sobre um tema que é simples, porém transformador: o autocuidado como estratégia de sucesso. Hoje eu recebo aqui Áudria Bandeira, enfermeira com 20 anos de experiência, especialista em estética avançada, intensivismo neonatal e segurança do paciente, atua como especialista de produtos na Gabisa Medical, unindo conhecimento clínico e inovação para levar mais segurança aos profissionais de saúde. Além disso, é empreendedora na área de estética, reconhecida pelo olhar sensível, pelos resultados naturais e pelo impacto emocional positivo que gera nas pacientes. É mãe, esposa e uma mulher que vive na prática o equilíbrio entre o autocuidado, propósito e bem-estar. Sua frase representativa é: a verdadeira beleza começa quando a mulher volta a se enxergar com amor. Seja muito bem-vinda, Áudria, ao nosso episódio Autocuidado como Estratégia de Sucesso. Eu tenho certeza que você vai inspirar muitas mulheres aqui no episódio de hoje e ajudar tantas mulheres. Eu tenho certeza que você vai fazer diferença aqui na vida de muitas mulheres. Sim, que honra estar presente aqui hoje. Eu tenho certeza que é um assunto que demanda muita pauta e nos dá muito a dissertar sobre ele. É um assunto que instiga as mulheres hoje, num momento tão importante, né? Que a gente vive assim de transição, de forma de viver, de ter uma outra óptica da vida. E eu tenho certeza que a mensagem aqui vai atingir muitas mulheres e o objetivo é que seja plantar uma sementinha e deixar essa visão de autocuidado que reverbera em saúde, em bem-estar. E vai ser uma honra manter esse bate-papo e vamos lá. Eu tenho certeza disso. Antes de começarmos, Áudria, eu quero te dar algumas notícias. A primeira, que provavelmente teremos fortes emoções neste episódio. Sem dúvida. O segundo é que lá no final do episódio será feita uma pergunta exatamente ligado ao título polêmico que é Amigas e Inimigas. O que é essa pergunta, basicamente, tá? Na nossa vida, a gente tem, obviamente, nosso círculo de amizades, um círculo de inimizades também, pessoas que contribuíram positivamente ou negativamente nas nossas vidas. E o fato é que quando a gente evolui, geralmente a gente fica mais forte em momentos difíceis, em momentos de dores, onde de alguma forma alguém mexeu muito contigo. E muitas vezes, não só pessoas do teu círculo de amizade, mas também pessoas que não são tão amigas assim, mas que fizeram diferença na tua vida, e essa pessoa, essa mulher nem sabe que de alguma forma contribuiu para o teu crescimento. Então, lá no final do episódio, eu vou te fazer essa pergunta. Aguarda essa pergunta aí, tá? Ótimo, vamos lá. E o terceiro, também tem mais um outro, tá?
E o terceiro é que a gente precisa se controlar e não falar tanto, porque senão a gente vai ficar a tarde toda aqui conversando. Olha que eu gosto de falar, hein? Mas Eu também, vou me então, conter, irei me então conter. eu preciso te dar esse aviso também. Vamos lá então, para falar sobre esse tema que é tão importante. Primeiro, tá? Eu acredito que o autocuidado, ele não é luxo. É uma necessidade emocional. Então, antes de falarmos sobre técnicas, procedimentos estéticos, eu gostaria de te ouvir qual é a tua visão em relação a esse tema, né? O autocuidado, e quando foi que você realmente olhou para este tema, que inclusive fez tu buscar essa profissão que faz com que você se dedica todos os dias a cuidar de tantas mulheres. Ótimo. Então vamos lá, eu acho que falar de autocuidado e falar de autoestima e falar de forma, vamos dizer assim, mais macro dentro da estética. Porque eu entendo que eu vim aqui não para falar de estética propriamente dita, mas para falar do quanto que isso impacta na nossa vida, no nosso cotidiano. Então eu venho de uma vertente de dentro de uma bagagem de vida de hospital, onde as mulheres normalmente não se arrumam, onde não há vaidade lá dentro, até porque as normativas de regulamentação não te permitem estar com o cabelo super arrumado ou estar super na produção, e que vem também de uma pegada de muito trabalho, e que muitas vezes engatam em um plantão noturno que vai para a faculdade de manhã e que tem uma outra renda no outro turno, e que o cansaço prevalece, e que por vezes tu vai ficando esquecida. Então, como eu venho de um berço dentro do hospital, ao longo desses anos eu fui notando essa fragilidade. E era de forma quase que unânime que todas as mulheres ali tinham esse perfil de trabalho intenso e de esquecer, muitas vezes, o próprio corpo, ou de nem se olhar no espelho porque o tempo não permitia e porque a sua demanda de vida não dava. Sim. E aí surge a lacuna e pensar assim, como que alguém vive uma vida inteira desse jeito? Porque eu vi mulheres que entraram jovens, com 20, chega nos seus 30, nos seus 40 anos, e de repente tu tem aquele boom de olhar para trás e perceber o que eu fiz da minha vida. Quem eu sou hoje. O quanto perdeu, né, Audrey? O quanto perdeu. De tentar buscar e resgatar isso, mas que, vamos dizer assim, falando de forma mais numérica, que parte das mulheres não consegue. E quanto é importante também trazer para a nossa conversa uma vertente de que o autocuidado e esse olhar para dentro de si não está relacionado à questão material. Então, acho que isso a gente vai falar ao longo da nossa conversa também. Sim. Mas, em suma, o que eu tenho para dizer é que a bagagem que eu trago de uma vida de imersão em plantões e uma vida sobrecarregada de trabalho me fez olhar a necessidade dessas mulheres que passaram ao longo, né, desses anos pela minha vida, e que não foram poucas, porque falando predominantemente... Quantos anos mesmo, Audrey? Foram 17 anos no hospital. Dentro do hospital. Nossa, Foram 13 anos tempo. dentro de uma UTI neonatal. Posteriormente, fui para um centro obstétrico. E aí, mais adiante, eu fui trabalhar na área da educação e com segurança do paciente. E aí, olha que interessante. Dentro do hospital, tu já tem uma divisão entre quem é da assistência, quem cuida dos pacientes, e quem está numa área administrativa. Opa, ela foi para uma área administrativa, tem tudo a ver com ela gosta de se arrumar, ela quer estar bonita, é o perfil dela. E aí tu pensa assim, mas por que tu, que tá lá dentro do hospital, por que tu acha que tu não pode te arrumar também? Por que tu acha que só porque tu tá lá dentro de uma UTI, tu também não pode chegar arrumada no hospital? Eu vou te fazer uma pergunta, Audrey. Uma pergunta simples relacionada à atuação no hospital. Eu ouvi falar, algumas pessoas que eu conheço que trabalharam lá, inclusive minha filha chegou a fazer um estágio, que em alguns lugares não pode nem usar esmalte. É isso mesmo? Sim. E isso se dá por uma normativa, tá? Que se chama NR32, que é uma norma regulamentária, né? Regulamentatória, que dentro do hospital ela te diz como tu deve estar para garantir segurança do paciente.
E aí isso inclui o fato de não estar usando adornos, que as mulheres devem Nem perfume, manter... né? Desculpa te cortar, mas acho que nem perfume, dependendo do lugar. Exato, Nem sim, perfume. sim. Se tu for pensar em uma unidade onde tu tem pacientes autoimunes ou dentro de uma UTI neonatal, não se tolera, de fato. Sim. Uma outra situação, isso se dá de forma unânime por causa da segurança do paciente. Sim. Isso é uma regra Sim. instituída dentro do Brasil, porém que a gente encontra brechas de lugares que não fazem, né? Mas aí a gente entra numa outra seara de falar de rotina. Mas em suma, sim. Sim, isso é fato e não pode. Então, é mais algo, né, que pesa Mais nesse um sentido fator. de pra que eu vou fazer, pra que eu vou usar, Sim. se eu chego lá e eu tenho que me desmontar. Exato, é verdade. Sem dúvida. Por isso que eu me lembrei dessa situação. E de fato é isso mesmo. Perfeito. Mas vamos falar mais adiante muito sobre isso. Qual o hábito de autocuidado que você sentiu muita diferença na sua vida? E quando foi isso? Então, e aí vamos lá atrás, vamos voltar. Eu acho que cada pessoa que toma atitude de iniciar um cuidado, que seja fazer uma dieta, que seja iniciar atividade física, que seja cuidar da pele ou se arrumar mais, isso às vezes está relacionado com um momento da tua vida ou algo que te impactou profundamente para que aquilo acontecesse. Eu fui casada por 10 anos com o pai da minha filha e quando eu tinha 27 anos, eu fiquei grávida da Ana Beatriz, que é um grande amor da minha vida, que hoje tem 17 anos. Nós já estávamos juntos. Que é linda, por sinal, né? Uma por princesa, dentro e por fora. Princesa. Toda vaidosa, né? Toda vaidosa. E aí, na ocasião, nós já estávamos juntos há muitos anos. Ou seja, pensei, um casamento estável. Quando que você casou, Audrey? Eu tinha 23 anos. 23. Mas nós namorávamos desde os 17. E eu pensei, então... Tá, família formada, tá tudo certo, sigo estudando e vamos lá, né? Fazer o padrão margarina, que se chama. Padrão margarina, essa eu não conheço. Eis que ele foi embora. Então ele foi embora, o casamento terminou e eu me vi, uma jovem com seus 27 anos. Foi embora, assim, do nada. Foi embora, ele terminou o casamento, né? Ele definiu terminar, mas já tinha mais coisas junto, tinha traição, tinha uma história ali envolvida e que ele entendeu que aquilo não era mais interessante para a vida dele. Só que eu fiquei sabendo disso depois que ele foi embora. Porque primeiro ele foi embora e depois eu fiquei sabendo. E aí tu imagina, uma jovem com 27 anos, com um bebê. Então aquilo gera um impacto tão grande que parece que te deram uma paulada na tua cabeça. Sim. E tu pensa assim, o que eu vou fazer agora? Bom, tu sabe que tu tem que tirar forças de onde for para trabalhar, para estudar e para fazer a tua vida, porque tu tem uma bebê. Mas, ao mesmo tempo, por muitas vezes eu pensava e me olhava, o que eu fiz para merecer isso? Em que momento ele deixou de se interessar ou perdeu o brilho em olhar? E aí tu te culpando, tu te questionando. Obviamente, eu fui para uma vertente de pensar assim que era pelo estado da gravidez, porque naquele momento eu fiquei mais, vamos dizer assim, fora do peso, eu perdi a forma de a mulher bonita que era. Então, isso gerou para mim um trauma, e posso dizer que hoje, com palavras, que sim, um trauma, que me fez olhar e pensar assim, nossa, mas se foi isso, eu vou buscar isso. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer uma dieta? Eu tenho que treinar? Eu tenho que ficar bonita? Com os recursos que eu tinha na época, o que eu posso fazer? Eu posso fazer dieta, eu posso correr, eu posso fazer academia e ficar com um corpo bonito. Porque o colágeno ajudava na época, não tinha ruga com 27 anos. É um pouco diferente, digamos. Com 27 anos, tu tá na tua plenitude, né? Da tua beleza, vamos dizer, né? Meus 27 anos. O cabelo é bonito, não tem nenhuma marca de expressão. Então, assim, o banco de colágeno tá garantido. Então, a minha preocupação era cuidar do corpo. Eu tinha que estar com o corpo bonito. Mas foi ali que tu decidiu, que tu enxergou melhor pra si, digamos. Foi neste momento... Foi... que tu teve um olhar mais aprofundado em relação ao se cuidar, ao autocuidado. E foi quase que uma busca por uma justificativa. E era uma culpa que eu carregava, que hoje, aos meus 44 anos, eu entendo que eu não tive culpa do que aconteceu. Sim. E foi uma decisão unânime dele. Ele optou por isso.
Sim. Mas aquilo foi um fator que impulsionou para Crucial. ter esse cuidado. E assim, a gente pode trazer também, obviamente, eu tive mulheres que passaram pela minha vida, ainda na infância, adolescência, falando do âmbito de família, Uhum. que foram mulheres que foram norteadoras para decidir, assim, isso também, né? De exemplos de resiliência, de força, né? A minha avó era uma mulher incrível, de tão forte que ela parecia uma fortaleza que nada abalava ela. Então... E aí tu tens como referência. Total. Diante de um trauma, tu vai pra família, Sim, né? Que é alguém que sim, te inspira, alguém com que tá ali certeza. te acompanhando desde criança e que traz um pouquinho das tuas raízes. Isso é intrínseco, tá em ti. Uhum. Então, eu posso te dizer, assim, que eu acho que, assim, na minha vida, de fato, obviamente, desde pequenininha, sempre fui vaidosa, sempre gostei de me cuidar. E isso falam até hoje, né, lá em casa, que a minha irmã era focadíssima nos livros e queria muito, muito estudar A e tua não irmã tinha essa é um pouco preocupação. diferente, digamos. Vamos dizer que ela fosse a nerd e eu era a bonequinha ali da família. Tinha isso. E tinha quem alimentasse isso, porque as tias ficavam na volta. Sim. Vamos arrumar o cabelo, olha aqui esse batom. Então, já tinha isso. Então, por isso que eu te digo, eu sempre gostei. Só que quando tu sofre um trauma, aquilo vamos dizer assim, é limítrofe, né? É uma zona que te faz olhar para trás e pensar assim, o que eu vou fazer agora? Evidentemente, eu sabia que eu precisava me cuidar, que não era só o externo, que eu tinha que cuidar da minha mente também, mas para isso levou bastante tempo. Sim, não foi algo do dia para a noite, Não. digamos, né? E até Demorou porque requer maturidade. Sim. Requer maturidade. Sim. Eu vou chegar lá também. Eu quero falar um pouco mais sobre isso mais ali na frente, mas aproveitando, falando sobre essa questão do autocuidado, de qual momento tu sentiu diferença na tua vida, eu gostaria de citar aqui uma pessoa que é uma inspiração para mim, que é a minha filha, que hoje tem 28 anos, e que ela está aqui hoje no podcast. E aí eu até me emociono em falar, porque ela, um pouco antes dos 20 anos, né, que é normal, não se cuida da alimentação, né? Não, é aquela idade ainda de transformação, adolescente, né? Nossa, que momento difícil. E quando ela virou a chave em se cuidar, em ir para academia, automaticamente ela começou a cuidar da alimentação dela e foi uma sequência para tudo. O quanto ela gerou de autoconfiança, o quanto ela ficou autoconfiante, como tudo foi fluindo naturalmente. Porque quando a gente fala de autocuidado, né, eu acho que tu já falaste sobre isso também, não é simplesmente a estética, né, o procedimento estético, o visual. Exato. Não, é o interno. É tu cuidar da tua espiritualidade, é tu cuidar do teu corpo, da tua alimentação. E a partir do momento que tu começa a olhar para isso, para todo esse conjunto, tu vai pensando em outros também e se cuidar como um todo. Eu tenho muito orgulho dela, né, Amanda? Maravilhosa, Amanda. E é muito legal de ver, sabe? A evolução dela. E é para mim uma inspiração, porque eu digo, né? Eu me cuido, tenho os meus momentos, obviamente, de autocuidado, que também demorei muito. A gente vai falar mais à frente sobre isso. Mas eu me inspiro nela, porque é uma disciplina, tu acaba gerando uma disciplina, tendo uma disciplina, porque tu vai se gostando cada vez mais. E, nossa, é muito legal. E reflete para a família também. É muito legal. Eu acho que vai reverberando nas pessoas que estão na volta. É como se fosse uma energia do bem. Exato. É uma energia do bem. E aí, vai contagiando, né? Vai sim. contagiando. Certamente tu vai falar sobre isso, mas falando de energia, o quanto que isso gera de energia também. Então, acho que tem tudo a ver com o teu título. Mais adiante a gente fala sobre isso. Verdade. Muitas mulheres só percebem que precisam cuidar de si quando o corpo grita. E o fato é que o nosso corpo, ele dá sinais. Só que na nossa jornada excessiva, incessante, jornada corrida que nós temos, nós acabamos não olhando para isso, a gente deixa de lado. O que você poderia dizer na sua jornada? Quais são as 3 práticas que você acha indispensável, no mínimo 3 práticas que você acha indispensável para o autocuidado?
Ah, fantástico, sim. Então, assim, quando a gente fala em autocuidado, daí tu fica pensando, como nós falamos lá no início, que é talvez até gera um arzinho de futilidade, né? E eu te Sim, digo que sim. sim, porque eu estudei estética, eu me especializei nisso, e dentro desse mundo da estética tem futilidade, sim. Só que ainda quando eu estava lá estudando, eu pensava assim, como que eu transformo isso em algo que não seja tão frágil, que não seja tão fútil aos olhos dos outros? E aí, eu acho que eu vou responder de uma forma mais global, assim. Mas acredito que tu tenha que ter o equilíbrio. Então, vamos lá. Pensar assim, ó. Equilíbrio mental, tá? Hoje, a pessoa que ela não entende que ela precisa de inteligência emocional no verdade. seu Muito, cotidiano, cada vez mais. ela tá fadada ao fracasso. Daqui para frente, o cara que não entender que a inteligência emocional é a diretriz para o seu passo, assim como o ato básico de escovar os seus dentes todos os dias de manhã, Uhum, ele tá perdido. verdade. Total. E aí, como total. que eu consigo equilíbrio emocional em um mundo que nós vivemos hoje, onde as pessoas estão em modo tão automático e que muitas vezes já nem se falam mais, porque hoje o que determina a nossa vida é o nosso telefone e existe uma romantização e uma falsa impressão de que a vida é feliz. Uhum. Então, isso se torna um grande desafio, mas eu acredito que, número 1, a inteligência emocional e que o equilíbrio mental é primordial. 2, eu entender que eu preciso fazer pausas e que sejam pequenas pausas para me restabelecer. Porque o cansaço, Perfeito. ele te gera exaustão. Uma pessoa que está exausta, ela não consegue produzir nem no básico, que é fazer o teu trabalho, né? Para a grande maioria das pessoas que é contratada, chegar na sua empresa ou chegar na sua atividade e executar aquilo para o qual tu foi contratado. Uhum. Então, as pessoas, elas... Hoje, tudo é TDAH, né, Si? Tudo é TDAH, mas para mim isso é desculpa. Sério, eu sei que assim, ó, existe um aumento nos diagnósticos, mas... Poxa, que TDAH é esse? Olha para dentro de ti. Uhum. Tira da tua volta aquilo que te dispersa. Foca no essencial. Vai viver a vida real, para de viver a vida do Instagram. Uhum. O problema é que, assim, hoje em dia as pessoas não conseguem tirar uma foto que não tenha uma perfeição e uma pele de porcelana. Porque é um padrão instituído. E vive naquele mundo de comparação, né? Total. Te compara o tempo todo. Te machuca o tempo todo, na verdade. Cobrança, comparação... É um mundo altamente acirrado, né? E isso, para quem trabalha com estética, sabe que é assim. Tu tem que performar e tem que ser a melhor, não só na ciência, na técnica, que isso quase não importa. Mas tu tem que ter uma bio perfeita, um Instagram alinhado, tu tem que estar nos points da cidade, melhores restaurantes, tu tem que circular com a bolsa padrão ouro. Sim. E, em último, que eu vou te dizer que é o cuidado com a saúde de forma geral, com a sua própria alimentação. Então, as pessoas não cuidam o que ingerem. Então, assim, o teu corpo é o teu templo, tá? À medida que eu troco um prato de comida pelo fast food, que escolha é essa, né, que tu tá fazendo? Teu corpo. Então, assim, corpo, mente, o descanso, o equilíbrio, são pilares essenciais para uma boa performance, seja qual for o teu nicho, seja qual for a tua área. Nossa, perfeito, perfeito. Adorei, excelente colocação. Bah, falei o bah. Bah, porque nós somos gaúchas. Assim, na verdade, não é gaúcha, é paulista. Sim, mas peguei, né? Mas apaixonada pelo Rio Grande do Sul, já vive aqui há muitos anos. Verdade, não tem, né? Não tem como deixar de falar o bah. Hábito. Tem uma frase que eu falo que nós tomamos as piores decisões quando o cérebro está sob exaustão. Total. Olha, é fato, né? É fato. E aí vem um exemplo que nós até já conversamos, que eu quero muito falar sobre esse exemplo, porque é fato, a gente sempre pensa, e falamos isso, né? Hoje, antes do podcast, a gente sempre pensa, fiz uma pergunta, não, eu vou lá cuidar dela. Não. Aí eu dei o exemplo, né, Audra? Sim. Sobre quando vamos viajar de avião. E isso é muito legal para que realmente mexa no nosso mindset. Caia a ficha. E que a gente, exato, vire a chave.
que tem que ser diferente. Que é quando você vai viajar de avião e você recebe orientação de que, se for necessário utilizar a máscara de oxigênio, em quem você coloca primeiro? Eis a minha resposta. Qual foi a tua resposta anteriormente? Nas minhas filhas. Pois é. E qual a orientação? De colocar Autocuidado. primeiro na gente, em si. Colocar primeiro em mim, colocar primeiro em você, ou seja, quem quer ajudar a outra pessoa, precisa ajudar a outra, primeiro precisa ajudar a si mesmo. É fato. Senão tu vai ajudar a outra pessoa, daqui a pouco tu já tá com falta de ar, e aí como é que tu vai ajudar? Tu não vai conseguir ter eficiência naquele auxílio, tu vai pecar. Então, eu acho muito legal e é uma forma de virar a ficha mesmo, só um pouquinho, eu preciso olhar melhor O que eu tô para fazendo? isso. O que eu tô fazendo com a minha vida? Exato. Como que eu vou cuidar do meu trabalho, né? Se eu tenho uma gestão sobre uma equipe, como que eu vou cuidar da minha equipe, como que eu vou cuidar do marido, da casa, se eu tô daqui a pouco virada num caco. Não é verdade? E aí tem mais um exemplo muito rápido, que é, esse eu acho que eu não comentei contigo. Teu carro começa a fazer barulho. O que tu faz com o teu carro? Leva pra revisão. E por que a gente não faz isso quando a gente está enxergando algo diferente no nosso corpo? A gente não faz isso. Procrastina. A gente deixa pra depois. Procrastina o tempo todo. Procrastinamos, não, mas eu tenho que fazer isso, poder fazer aquilo. Agora, se não cuidarmos de nós e ficarmos doentes, aí nós vamos ter que parar para nos tratar. Correr atrás. E aí pode ser muito mais doloroso. Então, eu acho muito legal citar esses 2 exemplos, porque eu acho que a gente pode ajudar muitas outras mulheres a pensarem diferente sobre esse tema. Opa, peraí. Excelente. Né? Achei bem legal contribuir com esses exemplos. Agora, tu acompanha todos os dias mulheres se transformando. Né? É o teu trabalho, tu adora isso, tá? Para ver assim, nossa, a paixão que tu tem pelo que tu faz. E o que tu enxerga nelas de mudança além do visual? O que tu consegue enxergar de mudança nelas sempre quando existe um procedimento estético, faz algo falando na estética, né? A Áudria vai lá, atende, e aí o que tu percebe nelas? Então, você sabe que quando eu faço a anamnese, que a gente chama, que é toda uma investigação, o paciente está na tua frente, tu vai fazendo perguntas para ele, eu tento trazer um pouquinho da vida dela e eu tento o máximo extrair de quem é essa pessoa, de quais são seus hábitos, né? Quais são os seus valores. E muitas vezes, nesse momento, as fragilidades já sobressaem, tu já consegue tirar ali muita coisa importante. E aí, eu vou te dizer assim, que a mudança, na sua grande maioria das vezes, de fato não é externa. Que naquele momento, muitas pessoas se emocionam, inclusive, com o que enxergam, porque determinados procedimentos que tu faz, tu tem resultado na hora. Né? Sim. Vamos te dar um exemplo. Tem uma pessoa que a vida inteira ela não gostava, sei lá, da pontinha do nariz que era caída e aquilo incomodava ela profundamente, ela não gostava de tirar foto, ela se escondia. E isso é possível, dentro da estética, resolver de forma imediata. E aí tu faz, né, uma rinomodelação, vamos dizer assim, traz o espelhinho, as pessoas se emocionam. E às vezes é surpreendente mesmo, né? É surpreendente, as pessoas se emocionam e aquilo porque toca na tua alma. Porque ao mesmo tempo que ela está se enxergando no espelho, com aquela nova versão dela, passa um filme na cabeça dos seus traumas, do quanto ela se escondeu, do quanto aquilo foi impactante para a vida dela. E por isso que eu te digo, não subestime as suas queixas. Porque a mulher, ela tem dentro da sua vida de um padrão estabelecido, que é o cuidar do outro em primeiro lugar, não validar e não valorizar a sua queixa. Aquilo que ela enxerga, não. Mas essa minha gordurinha aqui, tá tudo certo, eu escondo com uma roupa, eu boto um sutiã apropriado e escondo a gordurinha aqui do braço que eu não gosto, eu mudo de roupa. Sim. Quando, na verdade, ela acha que... porque de fato, né? Pagar o colégio do meu filho é mais importante, eu tenho que fazer aquela obra lá na minha casa. Não, isso aí vai ficar mais pra frente, né? Porque eu não sou a prioridade.
E, Tudo é prioridade, né? evidentemente, Menos... é inquestionável o fato de tu colocar na ponta da mesa ali, no lápis, e dizer, olha, o que escolher, né? Cada família sabe as suas necessidades e as suas dores. Sim. Mas, de forma geral, ela sempre vai se colocar atrás. Ela vai sempre se colocar no último. E quando tu consegue fazer com que essa pessoa enxergue o quanto que ela mudou em um procedimento que nem é tão caro assim, né? Hoje, com o preço e com a economia que a gente sabe o quanto as coisas são caras, é factível, é possível fazer um procedimento desse. Realmente, assim, a pessoa se emocionar ao olhar para uma imagem que ela está refletindo, vai muito além do espelho. Vai no profundo da alma. São mudanças que impactam na sua performance, na sua forma de viver, na sua forma de posicionar. E muitas vezes eu não vou ver de imediato isso, mas eu acompanho elas nos dias seguintes nas redes sociais, e aí eu vejo, nossa, olha ela tirando foto, olha ela aparecendo aqui nas fotos e nos ângulos que antes não eram nem... Tu já percebe uma diferença no posicionamento dela. E aí eu falo, olha como tá bonita, que linda que ficou, sabe? Porque, vamos falar sério, a mulher que não gosta de receber um elogio, a mulher que não gosta de ser ouvida e de falar Como assim, é nossa, bom, tu tá como é super bom. bonita, o que tu fez que tu tá diferente? Eu acho que isso é um impulso. E eu acho que as mulheres deveriam elogiar mais as outras mulheres, né? Sem dúvida. Acontece muito Sem isso, dúvida. de não ter tantos elogios umas às outras, né? Poderia ter mais, eu não vou radicalizar, mas poderia ter mais união entre as mulheres. Aí é um outro tema, né? Mas... Total. E eu vou até me segurar, porque isso já começa aqui. Mas eu preciso aproveitar, Audra, e falar sobre uma outra pessoa aqui. Esse tema me lembra muito essa outra pessoa. E essa pessoa sou euzinha. Sim. Sabe por quê? Porque isso é justamente para ajudar as mulheres, obviamente, né? Que não é sobre mim, é sobre todas as mulheres, né? Eu faz mais ou menos uns 8 anos, e tu já sabe dessa história, há uns 8 anos atrás é que eu realmente comecei a olhar mais para mim. Claro que eu não sabia disso, né? Eu achava que eu olhava para mim. Por quê? Estou um certo dia em casa e a minha filha deveria ter uns 5 anos de idade. Ela olhou para mim e disse assim, mãe, você tá cheio de risquinho na testa. Mãe, vai resolver isso. 5 anos de idade, Audra. Eu comentei contigo em algum momento, não me recordo quando. Não, na verdade eu me recordo sim, eu não sei se tu vai te recordar. Porque eu disse, Audra, na época... Acho que tu ainda não estava atuando com procedimento estético. Sim, sim. Né? Na época não ainda. E eu disse, Audra, pelo amor de Deus, me socorre. Com quem que eu falo? Porque Passa se é uma minha indicação. filha... E aí, sério, eu parei para me olhar no espelho. E eu disse, meu Deus, como que eu não percebi isto antes? E aí, é incrível a mudança que acontece na nossa vida. A partir do momento que eu fiz o primeiro procedimento estético, que foi simplesmente um botox, né, um ácido hialurônico, enfim, eu já comecei a me sentir diferente. Só que essa diferença fez com que eu enxergasse mais vida lá fora. Veio um brilho, né? Veio um brilho, veio algo que disse, nossa, gente, eu tô diferente. Só que eu não conseguia entender que era simplesmente procedimento estético. Eu estava me sentindo melhor, eu estava com uma autoestima. E é muito legal, porque tudo mudou na minha vida. Eu comecei a ver tudo diferente. Eu comecei a gostar mais das coisas que eu estava fazendo. Eu comecei a simplesmente querer me socializar mais. Para te ter uma ideia. Tudo bem que eu também estava... Eu passei por um momento de filho pequeno. A gente sabe que não é fácil criar, né, até crescer e tudo mais, mas... Tem que ter um tempo para ti. A gente fala sobre isso, nós falamos aqui sobre isso. E virou uma chave. Virou uma chave e eu dizia, né? E hoje eu consigo entender isso, mas com certeza foi crucial, foi um divisor de águas para que eu começasse a ver tudo diferente. Então, essa é uma dica para as mulheres. Se cuidem, não é só procedimento estético, é tudo.
É corpo, é saúde, É. é espiritualidade. A gente precisa fazer uma meditação, né? Enfim, nem todos daqui a pouco vão em uma igreja, enfim, mas que seja meditar, que seja olhar para Procure a sua dentro de crença, o si. que for. Exato. Nossa, E é como nós havíamos comentado, essa questão da mente, do corpo, do equilíbrio. Quando eu falo da mente, a gente pode trazer essa questão, esse viés da espiritualidade, seja qual for a sua crença, e ainda que tu me diga, mas ela é uma cética, ela não acredita em nada, então, mas acredite em si. Olhe para o seu potencial. Porque, assim, não falando de espiritualidade propriamente dita, mas existem leis filosóficas que falam de razão e do teu eu e do impacto que tem o teu pensamento nas tuas ações. Com certeza. Então, começa a pensar nisso, né? O que eu projeto para mim, o que eu penso. Porque as pessoas hoje, elas vivem, algumas, né? E para quem tem um olhar um pouquinho mais clínico nesse sentido, tu consegue discernir a nuvem branca da nuvem negra, né? E não precisa nem trocar palavras, às vezes o negócio vai de energia mesmo. E eu acho que tem tudo a ver quando tu me traz e diz, mas as mulheres não se elogiam tanto. E aí eu falo de energia. E eu falo da capacidade que uma tem de olhar e dizer, nossa, como ela tá bonita! E a outra diz assim, sim, mas ela pode, né? Porque dizem que ganha bem, ou porque pode, porque tem dinheiro, ou que o que anda fazendo para estar fazendo isso? O olhar crítico. E tem muito, né? E isso tantos soberano. Isso é soberano entre as mulheres. É uma ou outra que tem a capacidade de olhar e estender a mão para ajudar. E eu vi muito isso, quando eu comecei a trabalhar com estética. E eu não sei, Audrey, mas tu não acha que isso tem muito a ver com a maturidade? Ou não necessariamente? Porque às vezes eu acho que nunca chega numa certa maturidade a ponto de ter essa conduta. Não sei. Eu acho que são habilidades intelectuais que tu vai melhorando ao longo da vida e que, infelizmente, algumas pessoas elas não conseguem progredir. Nunca, né? Não. Nunca. Elas porque isso faz parte de um progresso, né? De uma maturidade. Estacionam e não vão à frente. E são pessoas que se fecham para o conhecimento. E quando eu falo em conhecimento, não é o fato de estar dentro de uma instituição de ensino propriamente em uma classe, na modalidade aluno, aprendendo. Sim. Mas é o eu me interessar por aquilo que me abre a mente, que me abre os horizontes. Né? Tem muitas pessoas que elas vivem num ambiente de insalubre, que eu digo, que é uma baixa vibração. Eu não tenho um diálogo. O diálogo dela é falar do outro. Não, quer conversar comigo, tu vai falar do mundo, tu vai falar da economia, o que tem de novo no mercado, eu quero falar de ideias. E aí, se afasta naturalmente, porque hoje, no momento da vida que eu tô, eu faço escolhas. Sim. Quem eu quero ao meu lado e quem eu não quero. A vida é feita de escolhas. Então, são as pessoas chamadas por aí, né, o termo existe, tóxicas. Sim. Certamente são as mesmas que apontam o olho para botar defeito e que não tem a condição de abrir a sua boca e verbalizar uma palavra que seja, né, um adjetivo de beleza, de qualidade, um elogio. O nosso assunto dá pano para manga, porque a gente entra em outra seara que tem bastante coisa a falar. E o meio que nós vivemos faz toda a diferença, né? Esses dias eu escutei também sobre o autoconhecimento, né? O autoconhecimento te distancia de muitas pessoas. É seletivo. Quanto mais tu estuda, mais tu pode te distanciar de pessoas. E eu acho que essa frase, ela é forte, né? Total. E aí já diria Darwin, é seleção natural. É só questão de tempo. Quanto mais estudamos, mais reflexivos ficamos, tabuleiro, mais só seletivos vai caindo. Ficamos. É assim que funciona. Exatamente. Mas, enfim, como nós falamos, é um grupo pequeno de pessoas que conseguem fazer esse despertar e que acorda. O nosso objetivo hoje não é falar de espiritualidade, mas é um assunto que eu amo de paixão e eu adoro muito, porque eu me vejo um antes e depois, né? Quando tu tem uma crença, quando tu acredita em algo, isso é definidor para a tua tomada de decisão. Isso é o que te ampara, porque nós não somos só carne, né? Nós somos alma também.
E tudo é energia, né? Tudo é Muito. energia, tudo. Tem uma pergunta que está dentro aqui do meu roteiro, mas acho que nós já falamos também sobre esse tema. Que você acredita que a autoestima ela contribui para o sucesso? Acho que nós já falamos sobre isso, né? Indiretamente ou diretamente nós já falamos. Contribui totalmente, né? Acho que, enfim, vou deixar tu falar. A pergunta para minha convidada. Mas faz parte, é isso aí. A gente faz um bate-bola, vai pra lá e pra cá. Eu acho que sucesso e autoestima é independente da tua área. Independente da tua área. Porque aí tu vai me dizer assim, como eu já ouvi, mas o cara que é da TI, que tá com a cara enfiada num computador o dia inteiro, o que ele tá preocupado com estética? Poxa, mas essa pessoa não sai? Ela não tem amigos, ela não tem uma família, ela não faz uma reunião de amigos, ela não vai na praia no verão, ela não vive dentro daquele mundo Ela dela. não se cuida, né? Então, não é só... Independente de qual for a tua área, tu precisa ter esse olhar. E quando tu consegue ter esse olhar, ele impacta profundamente nas tuas ações. Uhum. Então, assim, já tem diversos estudos que mostram o quanto que o bem-estar, ele melhora a tua performance como indivíduo na sociedade. E isso eu não estou falando de estética, isso são estudos de psicologia, de psiquiatria, de neurointeligência, que certeza. falam que há uma elevação e uma diferença nos níveis de hormônio de bem-estar quando o cara se olha, eu falo o cara, o indivíduo, como pessoa, e tem esse olhar para melhorar. E o melhorar, ele tá dentro daquilo que tá dentro do teu alcance. Então, tu não precisa desprender de grande volume financeiro ou de fundos para melhorar a tua autoestima. Usa as armas que tu tem. Exatamente. Então, exatamente. É aquilo de estar bem dentro da sua própria casa. Acho que não pode ser desculpa, né? Para cuidar de si, que é o que nós falamos. Se você não se cuidar, você não vai conseguir ser eficiente em todos as tuas obrigações, as tuas necessidades. Vai deixar a desejar. E a resposta se dá na ciência. Os dados mostram que sim, a pessoa que ela se cuida, ela tem melhora de performance. Isso é científico, isso são dados que mostram. E essa melhora de performance, ela se dá em desempenho pessoal. Tu trabalhar as tuas habilidades, tu entender que tu tem aptidões que antes elas estavam lá numa caixinha guardada, mas que era melhor não abrir para não me expor. E que agora eu tenho, né, discernimento de que sim, eu levanto a minha cabeça, abro a minha caixinha e coloco as minhas ideias para fora, porque eu me sinto bem, porque eu estou confortável. E isso reverbera em todas as áreas. Da pessoa que trabalha em um ambiente sozinha, fechada em uma sala, para uma pessoa que trabalha num comercial super comunicativa, articulada, que fala com muita gente, que viaja, que está sempre em contato com várias pessoas. Sim, sim. Tem um dado que fala que a questão de tu estar bem, a autoestima, ela contribui muito para a tomada de decisões, nós falamos isso anteriormente, inclusive para falar em público. Muito. E falar em público é o segundo maior medo, o primeiro é a morte. Olha que interessante. Imagina, sabia disso? Olha que loucura. É o segundo maior medo. As pessoas têm muito medo de falar em público. E a partir do momento que tu tá te sentindo autoconfiante, que você realmente tá cuidando de si... Ninguém segura mais. Nossa, claro que no início, né? Tudo que é primeiro, tudo que é início, a gente sabe que tem tudo que é novo, dá medo. É normal existir esse medo, né? O medo do novo. E tem outro dado bem interessante para contribuir, é que como que nós somos percebidos? 55% é autoimagem. Né? É o posicionamento de imagem. É o que eu enxergo. Ou seja, mais da metade. E nós somos percebidos nos primeiros 7 segundos. Nós somos avaliados em até 7 segundos. Né? Hoje, acho que um scanner. 1 segundo. É um scanner. Mais da metade. E aí, 38% a tonalidade da voz e 7% é o conteúdo. Inacreditável, né? Esse dado.
Mas, ou seja, mais da metade. E mesmo assim, muitas vezes as pessoas não querem se cuidar. Eu tô falando só de um dado, mas de novo, né? Aquilo que nós falamos, o E aí quanto tu tu vai te sentir imagina o melhor quanto que a gente tem de talento por aí que tá jogado. escondido. Jogado, exato, escondido. Bom, eu vou tentar tocar um pouquinho mais naquela tua fase, naquela tua fase delicada, que daqui a pouco tu já me falou, mas eu gostaria que tu falasse um pouquinho, tu já falaste, na verdade, mas que tu falasses um pouquinho mais, gostaria que tu falasse um pouquinho mais, nesse teu momento desafiador, que tu é uma mulher, nossa, tem uma história de vida muito legal, né? Foi mãe cedo, enfim, casou, não deu certo, era nova, e é um momento muito difícil. É um momento ali de muita dor, né? E eu falei que ia ter um pouquinho de emoção, e daqui a pouco eu posso estar mexendo um pouquinho nisso. Tem algo que tu negligenciou muito na tua autoestima e que tu pagou um preço muito caro por isso? Tem. Ou se tem. O nosso curso Comunicação Magnética já está disponível. Este curso nasceu da minha experiência de mais de 25 anos no mercado de crédito e de minha jornada empreendedor, na qual eu vivenciei fortemente ambientes de liderança, ambientes de muitos negócios e de desafios reais. E eu reuni toda a minha bagagem para ajudar mulheres que querem se desenvolver profissionalmente, desenvolver a sua comunicação, tanto no ambiente de trabalho quanto na vida pessoal. Comunicação é a chave do sucesso. Gente, é poderoso. A comunicação é fundamental. Então, corre lá e garanta a sua vaga. O link está disponível na descrição do nosso episódio. Como eu te disse, esses anos de hospital, eles deixaram marcas profundas. E o fato de abdicar do descanso durante tantos anos. Uma vida, né? Ainda hoje, o quanto que é difícil falar, porque às vezes tu não consegue falar isso nem em terapia que tu faz, né? Mas hoje eu cheguei num momento da minha vida que parece que as coisas estão... tá mais fácil de soltar, assim, a fala. Isso eu comento com meu marido, sabe? Eu falo pra ele, porque muitas vezes ele diz assim, tu não consegue acordar às 5 horas da manhã pra treinar comigo? Por que tu não vai comigo às 5 horas? Se tu deixar pra de noite, tu não vai. E aí eu falo, amor, mas sabe o que acontece? Parece que cada minuto de sono tem um valor inestimável pra mim. Porque eu tenho um sono, um déficit de anos trabalhando de noite. Eu trabalhava em um lugar que não permitia descanso e que nós tocávamos direto 12 horas. E isso foi consecutivo por anos a fio. Onde no outro dia de manhã eu também não podia dormir porque eu tinha que ir para a faculdade. Porque eu tinha uma filha pequena que já tinha as atividades. Jornada árdua, né? Então foi difícil. Então, assim, falando de saúde, de cuidado, muitas vezes eu faço uma analogia. Para quem é espírita sabe, né, que existem várias formas de automutilação, não propriamente dita, né, com algum instrumento, mas com ações e com atos, que eu, por vezes, eu disse, gente, eu me comparo a um cara que fuma. O cara que fuma, nossa, ele tá botando um preguinho no caixão dele todo dia. Sim. E eu, todos os dias, deixava de dormir por horas e horas. E aquilo foi somando. Destrói, né? Destrói. E a gente sabe que gera um processo oxidativo, falando de nível de metabolismo, altamente corrosivo para as tuas células. Teus hormônios, teu cortisol vai lá em cima, porque o sono do dia não é a mesma coisa. Só que foi necessário. Foi necessário. E 17 anos, Aldra, tu sempre... Foram 17 anos, né? 17 no hospital. anos. E sempre foi à noite? Sim, sempre foi à noite. Nossa. Eu passei por um período muito curto ali durante o dia, que foi logo no início, e depois já fui pra noite. E cuidando de outras pessoas, sim, né? E não, provavelmente,
se cuidando. Não tinha muito tempo para isso, inclusive eu não tinha nem maturidade para pensar nisso. Eu gostava bastante de me cuidar, mas aquilo acabava ficando em segundo plano, né? Tinha outras prioridades naquele momento. E hoje, quando eu olho para trás, eu fico pensando, porque daí tem dois pontos de vista nesse sentido. Nossa, valeu, foi um aprendizado, foi um crescimento, eu precisava passar por isso para crescer. Mas, por um outro lado, eu penso assim, puta que merda, não tem como recuperar não, passou, já foi, essa célula morreu, não tem como buscar ela. Sim, nossa. Só que foi. Então, assim, ainda hoje, eu faço essa reflexão todos os dias. Como eu aguentei. Todo esse tempo. Não sei. Todo esse tempo. Eu tinha uma força surreal, não sei de onde saía. Mas tu tem amigas que até hoje estão tendo essa jornada Tem. excessiva. Tem. E tu teve coragem de virar tua chave. Foi uma tomada de decisão assim que foi um antes e depois na minha vida. E aí Acho que a gente vai ter que fazer outro podcast. Vamos ter que falar, porque a gente precisa falar de conformismo, de sair da zona de conforto. Porque, de fato, e vamos né, fazer. Eu tenho certeza que muitas pessoas da área hospitalar vão ouvir isso e vão fazer essa reflexão. Porque falta coragem nessa hora, sim. Porque muitas vezes, quando tu tá anos dentro de um hospital, ou qualquer instituição que seja, tu acredita que não há espaço, não há mercado para eu fazer outra coisa. Afinal de contas, eu fiz isso a vida inteira. Como que eu vou mudar de rota? Isso... Como que eu vou mudar se é o que eu fiz a vida toda? Gente, isso é difícil. Isso é muito difícil. Eu sei Sabe, disso. Né? Passei por isso, né? Verdade. Estou passando por mudanças. Falando da estética em si, né? A gente vê muito preconceito. Acho que não falamos sobre isso, senão tu me corrige. Eu acho muito polêmico e eu adoro. Eu quero muito falar sobre esse tema, apesar de a gente estar há bastante tempo, né? Vamos continuar, né? Até que nos cortem, né? A gente vê muito preconceito sobre a mulher que faz procedimento estético e que quer cuidar da sua aparência. E de onde vem esse tabu? O que tu poderia falar sobre essa ponte entre as críticas e os julgamentos da sociedade versus a liberdade de escolha, a liberdade individual? Porque toda mulher tem sua livre escolha, né? Mas existe esse julgamento muito, muito, muito. Me corrija se eu estiver errada, mas eu vejo muito isso. E aí eu gostaria que tu falasse um pouquinho sobre isso, né? Sobre esse preconceito que se tem, né? E a se gente... está mudando. Olha... O que tu enxerga? Qual é a tua visão? Nós vivemos em um mundo hoje onde existem muitos juízes, né? Para o cara ser juiz hoje em dia, ele não precisa fazer direito. Ele tem um Instagram e ele se posiciona como ele quer. Então, assim, a internet, ela deu vozes a inteligentes e a ignorantes também. E existe muito isso, ainda hoje, e está muito, muito relacionada com o movimento feminino, que a mulher ainda carrega uma visão muito machista de como eu devo ser, de como eu devo me posicionar, e de que, eu não posso aparecer muito, porque eu não devo chamar a atenção. O prego que se destaca, ele leva martelada sim. Uhum. Quem tá na vitrine vai tomar pau, Quem vai apanhar. Quem é vidraça vai levar pedrada. Sempre. Mas aí, eu tenho que pensar assim, o que eu quero pra mim? Que eu quero estar em que lado? Eu preciso disso? Muitas mulheres hoje em dia precisam dessa questão da imagem por uma questão profissional. Hoje, inclusive, as redes sociais são ferramentas de trabalho. Uhum. A forma de comunicação mudou. A nossa TV hoje é o YouTube, é o que a rede social me favorece em tempo real do que está acontecendo. Eu não preciso mais ligar o rádio do carro ou ligar a TV da casa. Eu acesso aqui uma página e já estou sabendo de tudo que está acontecendo no mundo. Uma TV gratuita que todos têm acesso. É isso que está acontecendo. Só que, ao mesmo tempo, todo mundo fala um pouco de todo mundo.
Então, eu acho que isso sim permanece. Há uma legião de julgadores, os haters estão aí por tudo que é lado. Sim. E eu acho que isso traz muito de posicionamento feminino também. Eu acho que tem tudo a ver com o título do podcast, Bem porque colocado. quem está julgando muitas vezes uma mulher é outra mulher. E aí diz que tem quem julga muitas vezes não está olhando para si. Na verdade, é sobre si. A psicologia fala muito Fala sobre muito isso. sobre isso. Que é a coragem de... Eu Não dá aponto para no generalizar, outro, mas... eu aponto no outro o que eu não consigo resolver em mim mesma. Mais ou menos é isso. Mas, respondendo a tua pergunta, ainda assim as mulheres são metralhadas e fuziladas quando elas têm um posicionamento diferente do que é o considerado normal, do padrão normal. E eu vou te trazer uma história que acontecia quando eu trabalhava dentro do hospital. E eu ouvia falar... Sabe o que elas falavam, Si? Ela acha que é médica? Pra vir de salto, toda arrumada, toda maquiada. Sério? Não. Sério? Se passar alguém, vai achar que é médica, né? Ou se acha. Por quê? É aquilo que nós falamos, Porque eu né? tinha que entrar lá e botar a roupinha do bloco cirúrgico, eu não podia me arrumar. Cadê? Onde está a união? Não. Tem necessidade de fazer isso? E Não vamos tem lá, necessidade. num ambiente onde tem muita mulher, é nível de toxicidade total. É um aquário Infelizmente, de né? cobras. Porque nós, mulheres, falei lá no início, somos heroínas e todas nós carregamos uma história inspiradora. E por que não fazer mais força, né? Gerar mais força em relação ao potencial que nós temos. É usar o potencial para algo bom, não para algo ruim. Mas é mais fácil, vai pro negativo primeiro, né? Mas assim, eu acho que isso é bem pertinente, eu acho que a gente vai levar ainda muito tempo. É claro, nós estamos falando de uma percepção de estética saudável, né? De uma estética elegante. Né? Aqui tu tá me trazendo situações de mulheres que optaram por sim ser vaidosas, mas usar uma vertente elegante, natural. A gente não tá falando do over, né? Porque a gente vê muito disso também. Né? Aquelas coisas que são quase, com perdão da palavra, são quase aberrações. Excessiva. Excessiva. Exato. E aí, sim, eu acho que a pessoa, na verdade, aí gera um pouco de... Talvez até uma psicose, né? Muitas vezes tem relacionado. Esse é o tema, né? Que eu até ia conversar contigo se eu te perguntar sobre isso. Porque a gente percebe essa busca da perfeição inatingível, inalcançável. Tu busca por uma beleza perfeita. E essa busca pela beleza perfeita acaba se tornando algo doentio, muitas vezes. Como manter o equilíbrio entre essa busca doentia versus uma busca saudável? Como ter esse equilíbrio? Porque é isso que tu está falando, né? É tanto querer ser linda, ser perfeita, cada vez coisas que novas. acaba se tornando algo horroroso, algo doentio. E essa vontade de buscar a beleza perfeita acaba até nos machucando, porque a gente não consegue atingir isso. Não consegue ser aquela Barbie. Até porque existem padrões diferentes. O Brasil é uma miscigenação e nós temos mulheres com biotipos diferentes. Então, eu olhar para Gisele e querer o corpo da Gisele, eu não vou conseguir, porque eu sou a típica brasileira aqui, que é bundão, peitão, e esse é o meu jeito, sabe? Essa mistura. Eu acho que é isso que falta, é a pessoa se olhar, e a gente volta no nosso tema principal, que é a falta do olhar para si e entender e valorizar a sua beleza, que é o que eu busco, que é o meu propósito dentro de trabalhar com a estética, é isso, é valorizar o que tu tem de melhor. Então, quando a paciente chega com aquele, olha, eu quero a boca dessa aqui, já chega com a foto pronta, desculpa, não dá para fazer. Perfeito. Não dá porque tu tem um outro padrão, o teu lábio é diferente, eu não vou conseguir chegar nesse resultado. Isso é o padrão dessa pessoa. E esse é o diferencial do profissional. Aquele profissional que realmente vai te dizer, não, para, ou não dá para fazer, porque pode ser que até tu perca o paciente, né? Pode, quando tu vai fazer isso. Pode, e acontece. Ou
realmente tu vai ganhar essa paciente, porque às vezes essa paciente, ela não perdeu a noção. E eu acho que Perdeu a isso noção. é fundamental. E é importante ter um bom profissional, transparente, ético, que diga, não, só um pouquinho. Como tu falaste, essa boca, não, eu não consigo. E acontece, muitos profissionais só querem fazer e tá me pedindo, eu vou fazer. Não é verdade? Total. O que acontece muitas vezes Acho que faz muita diferença, eu tenho né, o medo de profissional. perder a paciente, eu topo qualquer coisa. É. Eu acho que tu ganha a paciente quando tu age com ela com transparência. E Com tu certeza. dá a real. O teu padrão é X, eu não consigo chegar nesse padrão, porque não há procedimento, não há produto que me faça e nenhuma técnica vai chegar nesse ponto. Por mais que no mercado a gente sabe que tem gente que se posiciona e diz: transformo, faço milagres. Exato. tal. E não existe milagre, Não existe. Eu acho que perfeição. tem que ser transparente, tem que falar a real e, assim, dentro daquela proposta, o que vai ser melhor e como que eu consigo te oferecer um plano de tratamento que se adeque à tua Faz um planejamento, necessidade. né, Aldra? Eu acho que isso que é fundamental, é transparência, né? Sim. Quais são os procedimentos? Vamos falar sobre rapidamente. Rapidamente, nosso tempo está terminando. Quais os procedimentos estéticos não cirúrgicos que se tornaram as queridinhas das mulheres? Ai, gente, tem que falar dele, né? Que é a toxina botulínica, que hoje em dia ele tá até popularizado, vamos dizer assim. Os homens acho que estão usando bastante. Até meu marido tá fazem, usando, né? sim, meu paciente, inclusive. Isso. Eu acho que o Botox, ele é um carro-chefe, sim, porque ele consegue transformar olhares e valorizar, né, tirando aquele olhar de cansado, valorizando as expressões da pessoa. Quando feito com responsabilidade e técnica certa, ele é maravilhoso. Perfeito. Né? Então, assim, existem discrepâncias no mercado? Sim, existem. Sempre vai haver, né? Planos de tratamento diferentes, mas eu acho que o Botox, ele é um carro-chefe, sem dúvida. E eu acho, Aldra, que trata-se de um dos valores mais acessíveis, assim, falando de procedimento estético, né? Sim, com certeza. Facial, vamos falar assim, facial. Acho que é um dos mais acessíveis, né? O preenchimento, falando em ele valores, também, o preenchimento, ele tá com um preço, vamos dizer assim, semelhante, um similar. valor semelhante, mas, inclusive, eu tenho uma técnica diferente, eu não trabalho por regiões, né? A grande maioria dos profissionais, eles trabalham por, eu cobro X por terço tal do rosto. Eu não trabalho dessa forma porque eu entendo que eu preciso de um equilíbrio, então eu preciso trabalhar pontos extras para conseguir o que eu quero de resultado. Então, tanto para homem quanto para mulher, eu acho que o Botox, sim, vamos citar ele, e eu acho que eu vou trazer também o preenchimento labial. Preenchimento, o labial. As mulheres gostam bastante. Gostam bastante. Está aumentando bastante a demanda do preenchimento labial. Tem, ainda que, de fato, a gente vem numa crescente pela naturalidade. Então, hoje o menos é mais. Sim, né? eu acredito muito Isso nisso. é O algo menos que é mais. cresce e, como nós comentamos, é valorizar a tua beleza. Então, dentro do que eu tenho, eu vou A naturalidade. É isso aí. Tem uma pesquisa que eu acho bem importante citar aqui, ou seja, tem muito mercado, tá, Aldra? Segundo a Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica, esse relatório de 2023, o Brasil é o segundo maior país com procedimentos estéticos cirúrgicos e não cirúrgicos. Ele corresponde a praticamente 10%, 9,7% de todos os procedimentos mundiais. Olha que loucura. O primeiro é os Estados Unidos com 17%, ou seja, o brasileiro, as brasileiras, porque eu até cheguei a ler um pouquinho, mas eu não trouxe esse dado, a maioria são mulheres, né? Falando de procedimentos estéticos. Não me lembro agora o número exato, mas a maioria são mulheres. As brasileiras realmente são muito vaidosas. Então tem bastante mercado aí. Tem, as mulheres gostam, é um mercado que cresce muito. E nós recebemos, aqui no Brasil, pacientes que vêm de fora para fazer procedimentos aqui, tanto invasivos como não invasivos. Pacientes que vêm da Europa para operar. Temos, e a cirurgia plástica, vou te falar assim de forma mais regional, porque nosso estado, nós temos cirurgiões espetaculares aqui. Nós temos médicos que eu admiro e que fazem esculturas corporais. Então, isso é um diferencial e de forma natural. É aquele corpo que tu olha e, nossa, que bonito, parece uma
pessoa, né, que ela já é assim mesmo, sem aquele estereótipo de cirurgia plástica. É um mercado que cresce muito e temos excelentes profissionais aqui. E o valor, com certeza. Quem vem de fora Sim, é muito é mais um atrativo. acessível, é muito mais É um acessível. atrativo. Aproveitando para falar que as brasileiras são muito vaidosas, aí tem um ponto que eu não posso deixar de falar, que é sinal de que as mulheres estão começando a olhar para esse tema também de forma diferente. Muito. Não é verdade? Porque se o Brasil é o segundo maior do mundo falando em procedimentos estéticos cirúrgicos e não cirúrgicos, esse tema, esse olhar está mudando. É que nunca as pessoas tiveram que aparecer tanto como agora. Então, a chegada dessa certeza. vitrine constante, Com certeza. que as redes sociais hoje em dia, elas quase que compilam para aumentar essa força. E olha, eu preciso entrar... Potencializador, né? Total. Eu não preciso estar num padrão, mas eu tenho que estar adequada para aparecer. E o aparecer, olha só que analogia interessante. Quando a gente pensa assim, lá, sei lá, anos 80, 90, as pessoas tiravam muita foto, sim, tiravam, mas as fotos ficavam guardadas num álbum. Tua família via, teus amigos, alguma visita que chegava na tua casa. E eram horríveis, né? Elas eram bonitas na época. Ai, tu olha assim, meu Deus, o que é isso? Que fotos são até interessante esse comportamento. A resolução em si eu gosto da de foto. ver essa questão assim de movimento corporal, as poses eram muito diferentes, né? Sim. Eram muito diferentes. Tem a pose clássica dos pais, que era na frente dos carros, assim, aquela coisa imponente, com a chave balançando, sinônimo de poder ter um carro. Hoje é uma breguice total fazer isso, né? Nossa, mas eu acho que está super relacionado com o fato de estarmos em constante exposição. Exposição. Faz E todo sentido. Essa tela full time, em tempo real. Porque eu já acordo e já estou conectada. Eu vi um vídeo incrível que eles usaram de tecnologia de marketing, inteligência artificial, para fazer uma simulação de uma tela de celular que ela ficou gorda e inflou. E explodiu. Eu disse, gente, é o cérebro das pessoas. É o cérebro hoje em dia, né? Uma hora dessa vai explodir. É, verdade. Vamos então à nossa pergunta tão esperada, pergunta danadinha, digamos, mas que quem não tem? Quem não tem uma mulher que mudou a nossa história? E muitas vezes essa mulher nem sabe que fez a diferença na sua vida. E aí eu volto então naquela pergunta que é ligado ao nosso título, Amigas e Inimigas, do podcast, falando sobre a tua trajetória pessoal ou profissional. Alguém que tenha realmente impulsionado no teu crescimento, na tua evolução, que tenha feito diferença, que fez diferença na tua vida e que, de fato, muitas vezes a gente quer ficar muito longe de determinadas pessoas, mas essas pessoas, em algum momento, contribuíram. E eu falando aqui contigo, eu começo a me lembrar de várias, porque não é uma só. Sim. São várias. Tanto amigas quanto adversárias. E a gente fica muito forte com esses momentos desafiadores que nós, ao longo da nossa trajetória, a gente passa por esses momentos. E aí eu queria ouvir um pouquinho da tua história, rapidamente. Se tu poderia falar de alguém que realmente marcou. Porque, às vezes, eu não sei se eu já falei isso, mas aí eu vou ser repetitiva, às vezes é amor e ódio ao mesmo tempo, inclusive. Eu tenho pessoas assim na minha vida que eu me recordo e às vezes eu amei, às vezes eu odiei. Depende muito da fase, né, da vida. Eu digo assim, meu Deus, essa pessoa foi importante para mim. Apesar de tudo, foi importante para mim. Olha, contribuiu muito para minha evolução. E aí, eu tenho certeza que tô falando, as mulheres aí já estão pensando, poxa, verdade, né? Eu passei por essa situação, aquela outra. Nossa, eu acho valeu a pena, não valeu a pena. Eu acho que a gente pode fazer uma linha cronológica, né, nesse assunto, porque quando eu falo assim, uma pessoa que te inspira, que é aquela figura absolutamente de admiração, fica muito fácil. Fica muito fácil. Sim. E aí parece que o foco é uma só.
que é mais difícil, né? A perfeição é mais difícil. Quando tu pensa em uma pessoa que te trouxe, assim, impactos na tua vida, positivos ou negativos, mas que tiveram mudar, ou que tu conseguiu coletar alguma coisa dessa relação, já vem mais pessoas. Porque eu acho que tem tudo a ver com o tempo. Vamos pensar, então, na pessoa que me representa de forma, assim, super positiva e que, nem digo me representa, porque eu não cheguei ainda, eu não sou ainda como ela é, sabe? Ah, gente, minha Dinda. Tadinha. Minha Dinda, ela se chama Cirlei Bandeira. É uma mulher incrível. Ela, desde cedo, trabalhou muito cedo. Ela saiu da Barra, que é a cidade onde a gente morava, com acho que 8 anos de idade, para trabalhar em casa de família. Não, porque a Dinda tá doente agora. Ela não consegue mais sair. Para trabalhar em casa de família aqui em Porto Alegre. E ela é uma mulher, assim... Na época, ela era uma mulher muito bonita na cidade, que até hoje, assim, falam, né? Nossa, mas a Cirlei era uma mulher na época, assim, extremamente bonita. E ela batalhou, ela se esforçou demais, ela estudou, ela trabalhou muito e ela ajudou sempre muito a família. Tanto de forma de apoio emocional, psicológica, quanto material. Ela trabalhava para ajudar os sobrinhos e os irmãos a estudarem, né, para mudar a vida. E ela teve a sorte de encontrar um homem muito especial, que é o esposo dela até hoje. Cresceu muito na vida de forma econômica falando. Hoje ela tem, né, uma boa condição social e continua ajudando as pessoas. Sempre foi muito vaidosa, né? Eu nasci no dia 12 de outubro, ela nasceu no dia 13. Querida. Nós somos librianas também, que a Libra tem essa coisa com a beleza, né? É uma característica. E a Dinda, ela sempre foi uma pessoa que ela me dizia, faça boas escolhas, né? Tu tem tudo nas tuas mãos. É tu que vai fazer o teu destino. O destino não tá pronto, somos nós que fazemos. Como tem frases, né, que marcam. E ela me dava um apoio, inclusive na minha adolescência. Né, de acreditar, não, isso não é pra ti, tu merece muito mais do que isso, vamos lá, vamos além. E ela me acompanhou ao longo de toda a minha vida, eu falo com ela praticamente todos os dias, ela é realmente muito especial. A minha mãe, ela é uma pessoa extremamente humilde, que é uma pessoa boníssima, é uma pessoa de alma pura, maravilhosa, que me trouxe muitos ensinamentos, mas a minha Dinda, ela é como que ela contempla. Eu andava com sapatos de salto dela e imaginava que um dia eu ia usar salto também. Então, tem toda uma coisa com o feminino, sabe? Com ela. E vamos lá, falar do que é ruim, mas que também, na minha visão, eu tive pessoas que passaram pela minha vida que foram... É uma experiência ruim, mas que eu tirei algo. Tá? Eu tive gestoras muito difíceis, né? Em um hospital que eu trabalhei por muitos anos. Quem vai ouvir vai saber... porque viveu também isso na pele, né? Que era uma época onde se tinha uma forma de fazer gestão diferente, de uma forma mais autoritária. É muito diferente. Hoje, um gestor, ele não pode ter, né, essas características mais autoritárias. Mas sabemos que tem ainda, né? Ainda e muito. Tem uns facão sem braço aí perdido, mas é uma tendência forte para quem está chegando agora de se moldar, né? Que o mercado hoje mudou muito. E eu via muita, assim, falha de comunicação ou dificuldade até de lidar com as pessoas. E aquilo para mim era... Sabe aquela quando tu enxerga e tu pensa assim, como fazer diferente? Deve ter uma forma de fazer diferente isso. Deve ter uma forma de chamar a atenção de um colaborador sem humilhar ele ou sem menosprezar ele. E eu ficava pensando o quanto que era importante eu continuar estudando na minha vida para que um dia... Se eu tivesse uma equipe, né, eu tinha que agir diferente. E isso vem até hoje, flashes, né, de coisas que nós vivemos e pessoas até que hoje nem estão mais no mercado de trabalho, porque, enfim, se passaram, né, muitos anos. Sim. Mas eu acho que a gente sempre, quando tem algo que te confronta ou que, por vezes, te traumatiza de uma forma, tu tira experiências. E eu acho que o grande enlace de tudo isso é entender que isso pode ser benéfico para a tua vida de alguma forma. Que é um aprendizado. É uma lição. Um grande aprendizado. É uma lição, E te impulsiona. Sim, te impulsionou e fez com que tu pensasse, fizesse uma reflexão. O que eu tenho que fazer para não ser igual a ele? O que pode ser feito para ser diferente?
Aí tu olha aquelas atitudes negativas, tu já analisa, bom, eu não posso fazer isso. Eu vou realmente estudar, eu vou me profissionalizar, não é verdade? Era como se fosse um É um gatilho, impulsionador. alguém no meu ouvido falando assim, segue, 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 continua. É um impulsionador. Porque lá na frente tu vai olhar pra trás e ver por que tu tá enxergando isso hoje. É mais ou menos isso. Uhum. É algo que impulsionou. E te impulsionou a crescer. Com certeza. Coincidentemente, eu também pensei já em alguns gestores. Sempre tem, né? Sempre. E aí a gente pensa exatamente isso. Eu tenho um negócio com comunicação. Eu tenho um negócio com comunicação, gente. É que comunicação é tudo. Quem não sabe se comunicar não tem como ter sucesso. Não tem. Tem que ter inteligência emocional e saber e desenvolver a comunicação. E hoje em dia, então, com o WhatsApp, piorou. Porque aí uma frase, uma vírgula colocada antes ou depois já pode gerar um impacto de algo... Eu costumo dizer que o WhatsApp ele é bom e ruim ao mesmo tempo. Porque ele facilita, mas ao mesmo tempo, quem está lendo ali vai interpretar de várias maneiras. Tem várias maneiras de interpretar o que está lendo. É bem delicado o WhatsApp. Dependendo do que vai ser conversado, eu prefiro pegar o telefone e ligar, mas ninguém mais quer ligar hoje, né? Não, aí tu me avisa, posso te ligar, porque senão eu não atendo. Exato! Tem mais isso, né? Eu sou uma que eu não atendo telefone também. A não ser que seja alguém que eu conhecido. Por toda hora é alguém te ligando, querendo te vender algo, na verdade. Ou até tempo os todo. conhecidos, né? Exceto que seja um parente muito próximo, vai dizer, mas o que quer me ligando? O que quer me ligando? Porque a gente tá tão acostumado a falar no WhatsApp, né? Adorei, Aldra. Adorei ouvir um pouquinho da tua história e com certeza tem muitas outras, mas não tem como falar, né? Senão, como nós falamos anteriormente, a gente vai ficar... 2, 3 episódios. Vamos fazer uma série. Vamos fazer um... Que tal? Uma série. Uma série, amigas e inimigas. Para fechar, qual o conselho que você daria para todas as mulheres que estão nos ouvindo? As mulheres que sentem que são egoístas em cuidar de si e pensa apenas em cuidar do filho, do marido, da casa, do trabalho e acha que é egoísmo cuidar. Qual a mensagem, se cuidar? Qual a mensagem que você poderia dar para elas, que elas realmente analisassem para esse tema a partir de hoje de outra forma? Eu acho que, primeiramente, se olhe no espelho. Mas não na forma propriamente dita, o ato de se olhar. Eu não estou falando de reflexo físico. Eu estou falando de enxergar além do espelho. Te permita ter uma conversa com esse espelho, como se ele fosse o terapeuta que está ali para te ouvir. E vai lá no profundo das tuas dores e entenda que, como pessoa, com o que eu posso e com as armas que eu tenho, como eu posso mudar? Entenda isso, faça essa reflexão. Eu acho que é através dessa reflexão é que tu consegue mudar o teu ponto de vista para enxergar o calo que está apertando no teu sapato. Porque cada um tem, né, os seus questionamentos, cada um tem a sua história de vida. Todas nós temos momentos de vida que podem ser favoráveis ou não para esse momento. Então, eu acredito que tem que se olhar através deste espelho e imaginar que ele é o portal para enxergar lá no teu profundo. É difícil falar das dores, é difícil tocar na ferida, mas faz isso contigo mesma. Te permite esse momento. Eu acho que vai ser um divisor de águas para entender de outra forma. E tenta sair da cena. Tenta te imaginar em cima do cenário e enxergando as tuas ações. Não com um olhar crítico de julgamento, mas um olhar conselheiro. Que seja um impulso para dizer, dá aqui a tua mão, eu estou te segurando. E é quase que uma busca e um resgate de pessoa, né? Uma trajetória de vida inteira, muitas vezes. Mas eu acho que se olhar através do espelho, no profundo da tua alma, é que tu vai conseguir resgatar as tuas dores e, através daí, somente
A própria pessoa tem a capacidade de sanar as tuas dores. Cuidar. Isso não depende do É outro. profundo, hein? Muito profundo. Cuidar não de depende si, do olhar outro. para si. Isso é tua responsabilidade. Muito profundo. Linda mensagem. Eu acho que esse é o caminho. Um deles, né? Porque nós temos Sim, tantos. muitos, muitos. E a minha mensagem para todas as mulheres, se eu puder dar uma mensagem. Este podcast é um convite para você se cuidar. Se cuidar não é egoísmo. Nós mulheres não somos máquinas. E se você cuidar de você, a sua vida vai mudar. Excelente. E antes de encerrar, eu quero te deixar um desafio para você, mulher, que está nos ouvindo. Se você acha que tem uma história que inspira, envia um e-mail contando um pouquinho da tua história. Envia um e-mail. O e-mail é podcastamigaseinimigas@gmail.com. A tua história pode ser a próxima que estará aqui conosco. E eu não posso encerrar sem agradecer, Aldra, pela tua presença aqui, por o quanto você contribuiu para muito, tenho certeza, contribuiu para muitas mulheres, vai fazer a diferença na vida de muitas mulheres, de verdade, assim. Fiquei muito feliz, muito, digamos, honrada de te receber e essa energia, sabe? Eu senti essa energia, uma emoção de poder ouvir um pouquinho da tua história e, ao mesmo tempo, tu conseguir passar essa mensagem para muitas mulheres. A gente espera aí, de alguma forma, poder ajudar muitas mulheres. Obrigada, foi sensacional, tá? Foi Obrigada. Sensacional. Olha, a gente tem que conversar mais vezes, hein? Fiquei muito contente. Eu fiquei pensando, a gente aqui no podcast, a gente teve um papo tão legal e às vezes na correria do nosso dia a dia, a gente não tem. Foi muito legal. Obrigada. Mas obrigada queria mesmo, te dizer adorei. que de forma muito genuína, eu me sinto honrada com a participação, por esse momento tão especial, de inclusive trazer à tona dores e coisas que poucas pessoas sabem da minha vida, que muitos até que estão aí ao longo da minha jornada e vão ouvir, nossa, mas ela nunca falou sobre isso comigo. Talvez porque sejam coisas muito profundas mesmo. Sim. E que eu me senti confortável. Mas que bom. E de forma humilde, sendo quem eu sou, tô aqui para contribuir nessa jornada que é de sucesso e que é um caminho brilhante. De coração. Eu vi que tu te abriu mesmo, foi de corpo e alma, e eu te disse, né, Aldra, vai, fala o que o teu coração der vontade, né, tu sentir que o coração tá livre, fala o que o teu coração mandar. E foi muito bom. Foi muito bom mesmo. Acho que é isso, é uma vida Obrigada. sem filtro, sem amarras. Sem filtro, Somos quem somos. Claro que a gente não tem tempo para falar tudo que a gente quer falar, né? Mas foi bem bacana mesmo. Muito obrigada. E, mais uma vez, eu que agradeço pela oportunidade de poder estar aqui contigo. Ai, que maravilha. E obrigada por estarem aqui conosco, assistindo o nosso episódio Autocuidado como Estratégia de Sucesso. E lembra de seguir o nosso podcast no YouTube, no Spotify. Vai ter muitos episódios incríveis vindo por aí. E não se esqueçam, cuidar de si vai fazer com que você mude a sua vida. Tchau, tchau.